Pessoal, vocês conseguem entender que esse medicamento ele não é só um mero inibidor de apetite? Ele é um enganador do metabolismo. Fala pessoal, aqui é o Nutri Jones e eu vou fazer hoje o primeiro react desse canal. O canal Ciência Todo Dia fez um vídeo incrível sobre Ozempic. Eu assisti alguns trechos, mas eu vou assistir ele na íntegra aqui com vocês. E a gente vai fazer alguns comentários falando do ponto de vista do canal, da ciência e de um nutricionista. Bora lá? Esse aqui é o Ozempic, provavelmente o remédio mais famoso dos últimos tempos. Mas, curiosamente, o motivo pelo qual ele ganhou tanta popularidade não é o motivo pelo qual ele foi criado, e sim pelo seu efeito colateral, ou melhor, efeitos. O Ozempic originalmente foi desenvolvido para tratar diabetes, e ele faz isso muito bem. Pessoal, aqui tem uma coisa muito interessante, tá? Muitos medicamentos, não é um, não é outro, são vários medicamentos. Às vezes eles são criados com um objetivo, com um propósito, e no final das contas, ao testar a aplicabilidade do medicamento, se descobre que existe outras formas, outros fins pelos quais o medicamento ele pode ser usado, certo? Então, esse é um ponto muito interessante. O famoso Tadalafila, Sildenafila, né, o azulzinho, por exemplo, ele foi criado para tratar a disfunção, porém descobriu-se também que ele tinha um efeito cardioprotetor, e assim como também a gente encontra na metformina. A metformina também é um medicamento que foi feito para tratar de diabetes e resistência à insulina e glicose. E hoje a gente sabe que ele tem diversos fins. É protetor dos rins, é hepatoprotetor, ou seja, protetor do fígado. Mas não demorou muito tempo para as pessoas começarem a usá-lo como uma solução rápida para o emagrecimento. E agora que eu falei de Ozempic, você deve estar pensando um monte de coisa. Talvez você tenha um preconceito com o remédio por ver ele sendo usado indevidamente. Ou talvez você veja pessoas comentando sobre o remédio que supostamente vai mudar o mundo. E aí você se pergunta se ele realmente é tudo isso. E de fato, em 99% das vezes em que a internet fala que algo vai mudar o mundo, esse algo não muda o mundo e acaba não sendo tudo isso. Mas o tempo está mostrando que o Ozempic parece ser aquele 1% que escapa dessa regra. Então, será que o Ozempic vai mudar o mundo? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. Vamos tentar entender todos os efeitos, positivos e negativos, dessa nova geração de remédios para diabetes, e se o Ozempic for tão poderoso quanto algumas novas evidências sugerem, sim, ele vai ser capaz de ajudar bilhões de pessoas do mundo todo. Então, para começar, o que o Ozempic tem de diferente? O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida. Ela pertence à classe de medicamentos conhecidos como agonistas do receptor de GLP-1. A palavra agonista significa o oposto de antagonista. Então, se um antagonista é um opositor, um agonista é algo parecido. Ou seja, um agonista de GLP-1 replica o efeito do GLP-1. E o GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo e que faz parte de um grupo de hormônios chamados incretinas. Esses hormônios são liberados depois de a gente ingerir alimentos. A função deles é ajudar o nosso corpo a lidar com o açúcar que ingerimos, que pode estar desde a frutose das frutas até os carboidratos do macro. Então, pessoal, antes de deixar o nosso amigo explicar da forma dele, o que é interessante? O medicamento, ele gera um efeito no nosso corpo como se o nosso corpo estivesse em estado alimentado. Ou seja, quando tu aplica a semaglutida, né, que é o princípio ativo do Ozempic, a gente gera um efeito semelhante a como se estivesse liberando GLP-1 no nosso corpo. Então, por isso que ele é um análogo do GLP-1. Ele imita o efeito do GLP-1. Então, é como se tu tivesse sempre naquele momento pós-almoço. Sabe como tu come e tu fica com aquela sensação de empantuchado, cheio, às vezes até com um certo mal-estar por recém ter comido? O Ozempic, ele gera um efeito parecido por conta dessa elevação da resposta do GLP-1. Ou seja, não quer dizer que exista GLP-1 sendo liberado, mas é que o semaglutida ele vai lá nos receptores de GLP-1 e faz uma mesma resposta como se tivesse GLP-1 correndo no nosso corpo. Então, é um sistema muito inteligente e que realmente, conforme a gente vai ver no decorrer, promete muito em questão de tratar a obesidade, tá? Num próximo vídeo, inclusive, eu vou falar sobre alguns medicamentos parecidos com o Ozempic e que estão sendo testados e que têm grandes promessas que podem revolucionar a obesidade no mundo todo. Nosso corpo transforma isso em glicose, que é o tipo de açúcar que as células do nosso corpo utilizam para gerar energia. E a concentração de glicose no seu sangue é chamada de glicemia.
Tanto pouca quanto muita glicose no sangue podem causar problemas de saúde. É por isso que é importante que o seu corpo mantenha um equilíbrio na quantidade de glicose para funcionar direito. E é aí que entram hormônios como o GLP-1. Na maior parte das pessoas, são eles que ajudam a controlar a glicose no sangue, e eles fazem isso mandando o pâncreas liberar insulina depois de comer. A insulina tem um papel crucial em ajudar nossas células a transformar a glicose absorvida pelo sistema digestivo em energia. Mas pessoas com diabetes tipo 2 têm tanto resistência à insulina quanto uma eventual redução na secreção de insulina com o tempo. Então pessoas com diabetes tipo 2 às vezes não só não produzem insulina direito, como mesmo quando produzem, os receptores de insulina ignoram o sinal. E sem os efeitos adequados da insulina, essas pessoas não conseguem transformar a glicose no sangue em energia, que é muito perigoso. E é aqui que entra a semaglutida do Ozempic. Por imitar o hormônio GLP-1, o Ozempic incentiva o pâncreas a produzir mais insulina do que ele produz normalmente. Isso já ajuda a regular a glicemia no sangue de pessoas com diabetes. Mas os efeitos não param aqui. Até porque o Ozempic foi criado para tratar diabetes. Não esqueçam disso. Porque o Ozempic combate a própria resistência à insulina. Então o Ozempic não só aumenta a produção de insulina, como também torna a insulina mais eficiente através de outros efeitos, como a redução de inflamações, o controle da quantidade de gordura no sangue, redução de hormônios que aumentam glicemia e até através da perda de peso. Pacientes tomando Ozempic perdem em média 10% do peso corporal, e a perda de peso também pode ajudar a controlar os sintomas da diabetes tipo 2. É inclusive a perda de peso que fez o Ozempic furar a bolha do mundo dos remédios e atingir um status quase que cultural. A perda de peso dramática de alguns influenciadores e famosos que usaram o Ozempic chamou atenção para esse efeito colateral quase que milagroso para muitas pessoas. E como consequência, o Ozempic virou provavelmente o remédio mais famoso do mundo. Por exemplo... Pessoal, sobre essa febre, tá? O que acontece? A gente tá vendo muita gente utilizando e realmente o medicamento... a gente ouve, né, e vê muitos relatos de que o medicamento é muito bom mesmo, tá? Só que o que acontece? O medicamento, ele não vai impedir, ele não vai fazer o processo por ti, certo? Mas ele vai facilitar o processo. Então, o que acontece? Já vi muitos relatos, até mesmo dentro da consultoria, de pessoas que vêm até o acompanhamento e me relatam que já fiz de tudo, Jonas. Já fiz dieta, fiz jejum, fiz low carb, usei o Ozempic e eu não consegui emagrecer. Sabe por que acontece? Porque o processo ainda precisa ser feito. Não quer dizer que você não sentir fome, que você não vai gostar de comer. Claro que a gente tem doses, né, níveis de doses. Se a dose estiver muito baixa para o teu organismo, é possível que tu sinta fome quando tu for comer menos. Então tu ainda pode vir a sentir fome. Conforme tu vai ajustando a dose ideal, tu vai começando a ter essa inibição da fome. Quando tu tá vendo que tu tá passando da dose ideal, tu começa a ter enjoo, a pensar em comida, ao sentir o cheiro de comida, ao ir fazer suas refeições. Então é muito importante ajustar a dose. Não é simplesmente aplicar o Ozempic e esperar com que o medicamento ele te salve da situação. Ele não vai. Ele vai te inibir do maior incômodo e do maior ímpeto que o ser humano pode sentir, que é a fome. Então ele vai facilitar muito, muito, tá? Inclusive as pessoas que não sentem fome, elas não ficam de mau humor. Então, se o teu corpo está sendo enganado dizendo que tu está super alimentado, mesmo no momento que tu não está alimentado, então ele vai se sentir como se estivesse alimentado. Como é que a gente fica quando está alimentado? A gente não fica de bom humor? O Ozempic, ele faz isso, tá? Não vou dizer que acontece com todas as pessoas, mas é uma tendência porque é um efeito inerente ao medicamento. Se o medicamento te deixa com a sensação de saciado, então ele tende a te deixar também com todos os sinais de alguém que está saciado e alimentado. No último ano, a empresa que detém a patente do Ozempic, a Novo Nordisk, reportou um faturamento de mais de 50 bilhões de dólares graças aos seus remédios à base de semaglutida. Isso é quase o suficiente para pagar todo o custo de pesquisa da empresa desde os anos 90 com a venda de só uma substância. Atualmente, 6% da população americana já tomou Ozempic ou um análogo alguma vez. E isso são 20 milhões de pessoas, das quais 8 milhões usaram o remédio pela função de perda de peso. Praticamente metade. No Brasil, a substância ainda não está tão acessível há tanto tempo, então nós não temos dados similares. Mas o interesse no Ozempic foi tanto que algumas pessoas importam o Ozempic pagando mais de 10 mil reais por dose. O impacto do Ozempic nos Estados Unidos foi tanto que ele talvez tenha impactado até o comércio.
De acordo com o Walmart, que além de mercados também tem farmácias, existe uma correlação entre as vendas de Ozempic nas farmácias e uma diminuição na venda de comida nas lojas da rede. Um único remédio, uma única substância, afetou o comércio de uma das gigantes do setor. E só no Brasil, o Ozempic gerou 3,7 bilhões de reais em vendas, sendo tão procurado. Em cima disso, a gente entende como que o comportamento alimentar direciona toda uma sociedade, desde a economia, ao que eles frequentam, os locais que frequentam, o consumo de roupas. Então, assim, comportamento alimentar guia a nossa sociedade e pode interferir em todos os setores e pilares da nossa sociedade. Ele até chega a faltar nas farmácias. Inclusive, a patente do Ozempic no Brasil expira no futuro próximo. E outras empresas farmacêuticas já estão se preparando para fazer suas próprias versões desse remédio. A história do Ozempic até agora deixa uma coisa muito clara. Ele tem efeitos poderosos tanto para tratar diabetes quanto para perda de peso. E está ficando cada vez mais claro que o Ozempic vai fazer parte dos tratamentos futuros, especialmente para diabetes tipo 2. Do you want to become a software engineer? Well, if you don't know where to start, I'm Jacob. I'm a professional software engineer based here in New York City, and let me... Até porque o efeito colateral de perda de peso costuma ser algo positivo para pacientes com diabetes tipo 2, muitos dos quais também sofrem com obesidade. E o controle de peso pode ajudar a controlar a própria diabetes. Possuir excesso de gordura corporal, especialmente gordura visceral, é um fator de risco para inúmeras doenças. E a redução de massa corporal pode ser uma intervenção útil para pessoas com problemas cardíacos, por exemplo. Perfeitamente. O que acontece, pessoal? Quanto mais pesado a gente for, maior é a sobrecarga em todo o sistema cardiovascular e o coração. Pensa só, vamos olhar pela lógica. O que é mais fácil para o coração? Bombear sangue para um corpo de 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos, ou um corpo de 110, 130, 150 quilos. Conforme a gente tem mais massa, mais difícil e mais trabalhoso é para o coração bombear esse sangue. Ou seja, o coração, para quanto maior for o número dessa massa desse indivíduo, ou o peso desse indivíduo, ele vai precisar fazer mais força para distribuir todo esse sangue por toda essa massa. E isso a longo prazo pode gerar hipertrofia do coração. E pior ainda, hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é onde é o átrio ali, né? É o ventrículo, a região onde o sangue ele sai do coração. Então, se aquela região ela começa a ficar muito pequena, essa região aqui, ó, vou até fazer com a seta, é bem essa região aqui, ó, na ponta do coração. Se essa região tá grande, ele consegue receber muito sangue para bombear muito sangue para o corpo todo. Agora, ele começa a hipertrofiar de forma concêntrica, ele começa a ficar pequeno. Esse ventrículo começa a diminuir e aí tu começa a ter uma insuficiência cardíaca com o tempo. E aí tu começa a sentir falta de ar, cansaço, tontura, diversos outros sintomas, podendo ter até mesmo um infarto. Essa informação fica ainda mais séria quando nós lembramos que no Brasil, cerca de metade da população adulta está acima do peso. E 1 entre cada 5 pessoas adultas são obesas. Um problema é que intervenções de perda de peso são bastante difíceis. Como qualquer um de nós que já tentou alguma vez sabe, perder peso não é fácil. Por exemplo, só mandar alguém perder peso ou melhorar a dieta tem uma taxa de sucesso extremamente baixa. E existem inúmeros fatores genéticos, sociais, ambientais, de estilo de vida e de saúde que podem tornar a perda de peso uma batalha quase impossível, sobre isso, muito importante, tá? Um outro fator que ele não citou aqui, mas a forma de condução do profissional com o paciente é muito importante, se tratando de mudança de mentalidade, de comportamento alimentar e, consequentemente, do físico. O que acontece? O Nutri, ele acaba sendo uma espécie de psicólogo. No momento que a gente entende que todas as nossas ações, elas são determinadas pelo aquilo que a gente acredita e pensa, então a gente precisa tratar aquilo que a gente acredita e pensa para poder ter ações de forma diferente. Então não tem como tu ter um comportamento alimentar diferente sem tu mudar como a forma, sem tu mudar como a forma de que tu pensa a comida. A forma como tu pensa a comida define como tu vai agir sobre a comida. Então o acompanhamento do profissional, ensinando esse indivíduo, educando esse indivíduo, vai fazer toda a diferença para que ele tenha sucesso na mudança do físico e na mudança do comportamento e dos hábitos alimentares. E o medicamento ele pode ser um complemento facilitando os impulsos para que esse indivíduo ele seja mais assíduo e assertivo dentro desse
dessa mudança. Então, entenda que é todo um contexto onde a gente tem um educador que vai mudar a forma de pensar desse paciente, juntamente de uma boa estratégia alimentar, onde é um mapa, né, que o paciente vai seguir, o profissional direcionando e o medicamento facilitando esse processo. O medicamento sozinho ele não consegue transformar. Algumas vezes o profissional e o paciente também não conseguem resultados satisfatórios, não como eles gostariam pelo menos, sem o auxílio medicamentoso ou de algum outro suporte externo. Para pessoas que se beneficiariam muito de menos gordura corporal. E é aqui que nós voltamos ao Ozempic, ou mais precisamente ao Wegovy, que é a versão para perda de peso do Ozempic e que também usa a semaglutida como princípio ativo. Então, pessoal, quando a gente fala de Wegovy e Ozempic, entendo que é o mesmo princípio ativo, tá? O Ozempic não é a substância em si, é o nome do medicamento da determinada patente, enquanto que o Wegovy é uma outra também marca de medicamento, né, forma de medicamento, porém, ainda assim, o mesmo princípio ativo, que é a semaglutida. Quando a gente fala de Wegovy e Ozempic, a gente está falando de semaglutida. Remédios podem fazer parte de uma intervenção médica para perda de peso. E eles têm feito isso com algum grau de sucesso. Na verdade, o sucesso até gerou um sentimento negativo relacionado ao uso dessas substâncias para perda de peso. Como se quem perdeu peso usando algum medicamento à base de semaglutida estivesse roubando de alguma forma. E se existe uma coisa que não falta na internet, são opiniões fortes, tanto sobre peso, quanto o Ozempic, quanto o uso dele, beneficiariam muito de menos gordura corporal. E é aqui que nós voltamos ao Ozempic, ou mais precisamente ao Wegovy, que é a versão para perda de peso do Ozempic e Preste atenção nisso. também usa a semaglutida como princípio ativo. Esses remédios podem fazer parte de uma intervenção médica para perda de peso, e eles têm feito isso com algum grau de sucesso. Na verdade, o sucesso até gerou um sentimento negativo relacionado ao uso dessas substâncias para perda de peso. Como se quem perdeu peso usando algum medicamento à base de semaglutida estivesse roubando de alguma forma. Pessoal, isso não existe, tá? A gente associa muito o mérito, né, de não usar alguma coisa com o de usar alguma coisa, dizendo que, como o nosso amigo falou do canal Ciência Todo Dia, de como se a pessoa que utiliza o medicamento ela estivesse roubando. Ela está sim facilitando o processo, mas no final das contas, o que muda? Se o medicamento não está fazendo mal para essa pessoa, se foi indicado por um profissional da saúde, no caso o médico aqui, né? Qual o problema? Existe orientação para isso, existe indicação para isso. Talvez se você se encaixa no quadro de indicação, por que não? Se você tem uma indicação médica, você se encaixa num quadro de indicação, eu repito, por que não? Não se deixe levar por essa sensação ou essa falsa sensação de que você está roubando. Até porque se a gente for parar para pensar e comparar os indivíduos, nenhum indivíduo parte do mesmo ponto e da mesma facilidade. A gente costuma falar sobre isso de forma sociológica, né? Forma social, sobre a questão de cotas, né? Sobre a equivalência sobre onde cada indivíduo inicia para poder atingir o sucesso. Falando de genética é a mesma coisa. Já viu que tem pessoas que têm facilidade para engordar? Aquelas famosas pessoas que falam assim, eu respiro, eu engordo. Se o ar estiver um pouquinho mais úmido, eu respirar, eu já engordo. E tem aqueles que a gente chama, né, de magro de ruim. Essas pessoas elas podem comer, às vezes, muito mais que o normal, que a gente vê por aí, e elas não engordam 1 grama de gordura. E às vezes estão sempre com fome, né? Ou alguns deles com pouca fome. Mas o que eu quero dizer? Cada pessoa tem o seu ponto de partida. Então, você não usar nada não quer dizer que você esteja roubando. Às vezes, você só está equiparando uma desvantagem genética que você tem. Pense sobre isso. Se existe uma coisa que não falta na internet, são opiniões fortes, tanto sobre peso, quanto o Ozempic, quanto o uso dele na perda de peso. Aliás, digita aqui nos comentários. Você acha que quem perde peso com o Ozempic está trapaceando de algum jeito? Não. Mas agora, de volta ao vídeo, ter opiniões elaboradas e complicadas sobre remédios mostra o quão presente o Ozempic se tornou no mundo. Ele realmente entrou no debate público, o que não é ruim, porque em breve o Ozempic vai perder sua patente e vai ficar bem mais acessível. Então é importante discutir como usar o remédio adequadamente. E para fazer isso, primeiro nós precisamos entender como que um remédio criado originalmente para diabetes faz os pacientes perderem peso.
Pessoal, essa questão da quebra da patente nos alerta de uma forma boa, né? Que logo mais, daqui a alguns anos, talvez uma década, só vai estar acima do peso quem quiser. Porque a gente vai descobrindo, né? A gente como humanidade, a gente vai descobrindo novas substâncias que têm a sua utilidade e essa substância ela vai sendo pesquisada, vai sendo criado um análogo que é superior, que às vezes é mais barato, ou às vezes tem menos colateral, tem um resultado às vezes mais potente. Inclusive existe já outros análogos do Ozempic que são mais potentes que o Ozempic, como o Mounjaro, por exemplo. E tem algumas outras novas substâncias que eu vou gravar vídeo, tá? Então o que eu já te peço? Se inscreva no canal para acompanhar conteúdos de ótima qualidade sobre emagrecimento, sobre medicamentos e desenvolvimento pessoal. Se você está gostando do vídeo, comenta aí embaixo. Se você tem alguma crítica, alguma observação, alguma sugestão, por favor, me ajuda, porque eu estou iniciando aqui no YouTube e toda indicação, toda dica é muito bem-vinda, certo? E a chave para entender isso está na maneira como a semaglutida age no nosso corpo. Além de controlar o açúcar no sangue, a semaglutida atrasa a digestão dos alimentos, que como consequência reduz o apetite. Mas tem mais um efeito importante, só que no cérebro. A semaglutida aumenta a sensação de saciedade ao comer. Então, além de digerir comida mais devagar, você se sente mais satisfeito com menos comida, levando à redução de apetite, que pode levar à perda de peso. E até pouco tempo atrás, esse vídeo poderia acabar aqui. Um remédio que ao mesmo tempo trata diabetes e ajuda pessoas a perderem peso já é um feito e tanto. Mas existe mais uma coisa que nós começamos a notar em pessoas que usam Ozempic. E essa também tem potencial de mudar o mundo, ou pelo menos a vida de bilhões de pessoas. Pessoal, vocês conseguem entender que esse medicamento ele não é só um mero inibidor de apetite? Ele é um enganador do metabolismo. Ele é um enganador do metabolismo, tá? E eu vou fazer um vídeo sobre o Ozempic falando de uma teoria que eu tenho, e eu tenho alguns estudos que dão uma indicação e uma luz para mostrar que essa teoria é verdade. De que o Ozempic ele é um melhorador metabólico, tá? Por conta da insulina, do aumento da secreção de insulina. Mas eu não vou trazer essas informações agora, eu vou deixar para o vídeo que eu vou gravar só para isso. Então, mais uma vez, te peço, se inscreva no canal para poder acompanhar esse tipo de conteúdo, os quais tu jamais viu aqui no YouTube, hein? Ó, tô sendo muito humilde ainda. A semaglutida do Ozempic talvez seja capaz de tratar uma das condições mais difíceis de tratar no mundo: o vício. Mas aqui uma nota de cautela. Nós ainda não temos certeza em um nível científico se o Ozempic está tratando vícios. O que nós temos são evidências de pacientes e alguns estudos com animais de laboratório. Alguns desses estudos mostraram que medicamentos como a semaglutida presente no Ozempic reduzem o consumo de álcool, nicotina e até substâncias como cocaína e metanfetamina. Pessoal, vocês estão entendendo o potencial disso? Mais uma vez eu vou falar. Imagina uma substância que consegue facilitar ao indivíduo a se livrar do vício, a se livrar de entorpecentes como estes que têm um grande peso na vida de quem consome. Aí a gente vê que o Ozempic, ele tem uma ação, possivelmente, né, uma ação no nosso sistema de recompensa. Eu, como Nutri, tenho ouvido e visto muitos relatos de pessoas que sentem um bem-estar aumentado, inclusive, com a utilização da semaglutida ou do Ozempic. Porque, como eu falei, no momento que tu está 100% saciado, como se teu corpo estivesse alimentado, a gente sabe que quando a gente come, a gente fica mais feliz. Eu acredito que ninguém vai negar e vai discordar disso que eu estou falando. Então, existe alguma relação sim, tá, com o sistema de recompensa. E possivelmente com uma regulação desse sistema de recompensa. Até porque a obesidade, um dos grandes problemas da obesidade é que o sistema de recompensa do obeso ele está desregulado. Inclusive, esse é um dos fatores pelo qual ou pelos quais o obeso ele acaba comendo sempre muito além daquilo que ele precisa. O corpo dele já recebeu as calorias que ele precisaria e ele continua ainda consumindo, porque existe uma relação sim com a desregulação do sistema de recompensa. O que indica é que os efeitos do Ozempic podem ir além da regulação do apetite e do açúcar no sangue, impactando os circuitos de recompensa no cérebro, em que substâncias e comportamentos viciantes ativam a liberação de dopamina. A dopamina é conhecida por ser um neurotransmissor-chave no sistema de recompensa do nosso cérebro, e ela motiva comportamentos repetitivos, como o consumo de álcool ou drogas. E o Ozempic, ao modular esse sistema, pode reduzir o pico de dopamina liberado pelo consumo de substâncias viciantes, diminuindo a compulsão.
Relatos de pacientes que utilizam o Ozempic apontam que, após o início... Você viu ali o gráfico? Vou até voltar aqui para a gente poder ver como que... Olha como funciona esse gráfico, ó. Pico de dopamina liberado pelo consumo de substâncias viciantes. Aqui a gente tem sem Ozempic e com Ozempic. O pico de dopamina ele existe, mesmo com o Ozempic. Ou seja, você tem prazer comendo, você tem prazer consumindo álcool, consumindo outras substâncias que mexem com esse circuito de dopamina e do sistema de recompensa. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é porque você não está mais compulsivo ou descontrolado que você vai perder o prazer nas coisas, mas você vai ter mais autonomia de dizer não porque o pico agora é menor. Então esse é um ponto muito interessante para eu poder reafirmar para vocês. O Ozempic ele não vai impedir vocês de comer. A maioria da gente, de vocês, não serão impedidos de comer pelo uso de Ozempic, mas o autocontrole vai estar maior. Então você precisa querer perder peso e mudar o seu físico, mesmo com a utilização de Ozempic. O Ozempic ele vai te dar um poder maior de autocontrole, mas ele não vai anular o prazer nas coisas, porque o sistema de recompensa de dopamina ainda vai estar ativo. Entendido? Relatos de... Se você gostou dessa informação, já deixa o teu like aqui, porque isso ajuda a fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas aqui na plataforma, beleza? Conto com a tua ajuda. Pacientes que utilizam o Ozempic apontam que, após o início do tratamento, eles perderam o interesse por álcool ou outros comportamentos compulsivos, como comer doces. Mas lembre-se, se tratando de ciência, relatos ainda são evidências fracas. As evidências de estudos conduzidos com animais, junto com os relatos de pacientes que usaram o Ozempic, abriram caminho para estudos clínicos para investigar o impacto de medicamentos como o Ozempic no tratamento de vícios. E se o Ozempic realmente for capaz de afetar o sistema da recompensa a ponto de tratar a dependência química, isso vai ser um achado histórico. E que com certeza vai colocar o Ozempic e análogos na categoria de remédios revolucionários, como antibióticos e insulina. O problema é que muitos estudos foram conduzidos em pacientes que tinham ou obesidade ou diabetes ou até mesmo os dois. Mas os efeitos na redução de vícios nem sempre são observados em pacientes que não têm essas duas comorbidades. Recentemente, um estudo publicado na revista Addiction mostrou uma redução na taxa de overdose por opioide e de intoxicação por álcool em pacientes que fizeram uso de medicamentos análogos do GLP-1. Mas o estudo tem limitações, principalmente por se tratar de uma análise retrospectiva a partir de dados registrados em prontuários médicos. Por isso, não dá para assumir com certeza uma relação de causa e efeito entre o uso do Ozempic e a redução do vício. De qualquer forma, é um resultado promissor e mostra que vale a pena continuar investigando o impacto de medicamentos como o Ozempic no tratamento de vícios e dependências. O Ozempic é inegavelmente um remédio útil, mas é importante lembrar que ele também tem efeitos colaterais indesejados, como causar desidratação ou o risco de inflamação no pâncreas, perigoso especialmente em pessoas que abusam de álcool ou já têm algum outro problema nesse órgão. Como todo remédio, é preciso seguir as instruções dos profissionais de saúde para usá-lo adequadamente. Pessoal, todo medicamento tem as suas complicações ou as suas possibilidades de complicações, tá? Então, é por isso que existe uma bula. É sempre muito importante que a gente tenha o comportamento de ler a bula, de ler como o medicamento funciona, quais são os seus riscos, porque se qualquer coisa acontecer contigo, o ideal é que tu saiba o que fazer, a quem procurar e entender mais ou menos o que pode estar acontecendo no teu corpo, caso tu comece a sentir um mal-estar, comece a sentir algum sintoma, algum efeito adverso, você procure um profissional, né, ou informe de preferência o seu profissional que já está te acompanhando. Então o medicamento, ele nunca vai ser neutro sobre efeitos indesejados. É preciso tomar cuidado com a ideia de tratar vícios com o Ozempic. O que nós temos de evidência é promissor, mas nós ainda não temos uma prova definitiva de que o Ozempic pode tratar vícios. E até a efetividade em causar perda de peso, especialmente no longo prazo, precisa ser melhor entendida. Apesar da fama e infâmia do Ozempic, a gente precisa separar a real utilidade do medicamento do seu uso indevido. Atualmente, a semaglutida, que é a base do Ozempic, pode ser usada para tratar diabetes tipo 2 e auxiliar na perda de peso. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta com um emoji de braço pra gente saber. E também conta aqui nos comentários. Você já teve uma experiência com o Ozempic? Como foi? Muito obrigado e até a próxima. Cara, o canal do Ciência Todo Dia tá de parabéns. Foi um vídeo muito bom, um vídeo sem viés. Ele foi bem neutro. Isso é muito difícil hoje, tá?
de encontrar canais que realmente busquem uma fidelidade à verdade, né? Ou às evidências. Então, parabéns, o vídeo ficou muito bom mesmo. E visitem o canal dele lá, se inscrevam. Mas também se inscrevam no meu canal para mais reacts, para mais complementariedade de informações, a bons vídeos como esse. E se você quer um acompanhamento nutricional, uma assessoria fitness que te acompanhe tanto na parte alimentar quanto na estruturação de treino na academia, o link está na descrição com um desconto de 20% para o meu acompanhamento. Acessa lá, veja o que você vai receber, um acompanhamento de perto e personalizado. Compartilha com quem você entende que é importante de ver esse vídeo, de ouvir essas observações. Deixa o seu like e até a próxima.